Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua. Jesus, no caso, ele é para nós
nós que nos acompanham. Então nós vemos que a colocação é que nós estamos sendo protegidos por esse Espírito Consolador. Sempre nós vamos estar. Certo? Pode ler daí para nós Colossenses capítulo 2, versículos 19. Colossenses vem um pouquinho mais para frente. Capítulo 2, versículo 19. Ô Carlos, pode ficar sentado mesmo. Pode. Colossenses, um pouquinho mais para frente. Ainda não tem, Efésios, depois Filipenses e Colossenses. Pode ler. Capítulo 2, versículo 19. Todo mundo conseguiu achar? Isso? E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provindo e organizado pelas suas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Está vendo? Está falando aqui, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Por que ele falou que não? Olha, ele colocou, e não ligado à cabeça. Cabeça que ele está se referindo. Quando a gente fala cabeça, a gente olha para Jesus como a cabeça da igreja. Isso? Então ele não está falando de Jesus aqui. Que tipo de cabeça ele está falando nesse caso? Já vem aqui. Falando que não é Jesus. Jesus é a cabeça da igreja. Jesus é o tronco, é a árvore, nós somos os ramos. Veja bem, vamos por parte, então. Vamos ler de novo para a gente entender. E não ligado à cabeça, aí vai ter uma vírgula aí, né? Então ele vai mudar o quê? De assunto, certo? Da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Então, o que ele quis? Essa carta paulina, o que essa carta paulina quis dizer? Ela quis dizer o seguinte: o que o apóstolo Paulo quis dizer aí? Ele diz o seguinte: que quando eu não vou pela minha cabeça, certo? Mas, olha o que ele colocou aqui, né? Do qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas, quem que é a nossa junta? Jesus. Nossa ligação com Deus, é a nossa ligação com Deus. E ligaduras, é o que nos liga a Deus. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele falou. Vai crescendo em aumento de quem? De Deus. Então, a partir do momento que eu não vou pela minha cabeça, mas eu vou pela cabeça de Cristo, que é a cabeça da igreja, que é a minha ligação com Deus, eu vou aumentando o meu relacionamento com Deus. Amém? Ficou alguma dúvida? Então vamos ler ali, quem que vai ler? O Bruno vai ler Colossenses capítulo 3, do versículo 12 ao 15. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos, de fé, defeitos de misericórdia, de bondade, de humildade e mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha movido de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o arbítrio entre vossos coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Certo? Então o que nós vamos falar? Vamos pegar o 12 primeiro. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Então o que ele está falando? Revestimento.
refletir sobre isso. Mas o que nós vamos pensar? Quais são assim, algumas coisas que vai nos remeter o que é um revestimento? Pode falar, produção. Não. O que vai nos remeter ao revestimento? O revestimento, quando a gente fala em revestimento, o que vai nos remeter? A palavra? O relacionamento. Relacionamento. Amor. Qual? O que você acha que? Perdão, falou a respeito do perdão. Elvis, o que você acha? Justiça. Boa. Justiça, eu acho que é. Vamos pensar na questão quando ele fala aqui, revestir-vos. Então ele está dando para a gente uma ordem. Ele está falando que a gente deve se revestir. Então vamos pensar da seguinte forma. Quando Jesus foi batizado por João Batista, o que aconteceu? Ele foi orar. O Espírito desceu sobre ele. O Espírito Santo desceu sobre ele. O Espírito Santo desceu sobre ele. E nessa ocasião vai dizer que foi no formato de uma pomba. Certo? Esse foi o revestimento para quê? Por que ele foi revestido com o Espírito Santo naquele momento? Uma preparação. Preparação para quê? Para começar a semear o Evangelho. Semear o Evangelho. Só que antes disso ele foi preparado para uma outra coisa. Para que Jesus foi preparado? Suportar as dores? Também. Ele ia passar as dores lá na frente. Mas se uma coisa ali imediata que ia acontecer com ele, por que ele foi revestido? Foi? Foi investido para suportar a tentação. Dos 40 dias e 40 noites que ele esteve no deserto. Então ele foi, aquele momento ali, o Espírito Santo naquele momento, ele revestiu, ele deu poder para ele revestiu Jesus, porque Jesus foi levado ao deserto por quem? Por Satanás? Não, pelo Espírito, para ser tentado. Certo? Então ele foi levado ao deserto pelo Espírito, não pelo Satanás. Eu já vi o pregador falar que ele foi levado pelo Satanás, não foi. A Bíblia é bem clara, se quiser ler, nós vamos ler lá. Está dizendo que ele foi levado pelo Espírito para ser tentado. Certo? Outra situação de revestimento de poder. Jesus Cristo, o que ele falou para os discípulos dele? Ele ia enviar o Consolador. Bom, e depois, qual foi daí na sequência a ordem que ele deu para eles? Não saísse enquanto não fosse todos revestidos de poder. Revestido de poder. Quando aconteceu esse revestimento de poder? Quando aconteceu? Porque os discípulos. Quando ele estava orando, né? Não. Quando que os discípulos foram revestidos com o poder do Espírito Santo? Dia de Pentecostes. Atos 2. Pentecostes. Então, mas estava orando lá. Então, mas ele falou, olha, não sai de Jerusalém até o dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes eles estavam orando, como eles faziam sempre, certo? E o Espírito Santo desceu sobre eles e revestiu, eles foram revestidos de poder. Então, foram revestidos de poder. Por que Jesus não tinha enviado eles antes já? Se nós formos ver, nós vamos pensar o seguinte: quantas pessoas Jesus enviou naquela ocasião que ele pegou e falou, ide de 2 em 2 por todas as aldeias, e ele deu umas instruções, falou, se você não foi recebido, você já bateu o pó da sandália, que não era para levar duas sandálias, que não era para levar duas lâmpadas de fogo. Vai falar alguma coisa de ver na lâmpada de fogo. Quantas pessoas ele enviou? Quantas pessoas ele enviou? Ele tinha 12 apóstolos, não tinha? Quantas pessoas ele enviou? 70 pessoas. Mais os apóstolos. Tem dos discípulos também.
tá certo. Se o pastor estiver falando alguma coisa errada, você pode corrigir. Não, tá certíssimo. Está certíssimo. Então, o que nós vemos? O revestimento de poder, Jesus, Paulo, simplesmente nessa carta paulina, que ele está falando a respeito de quê? Ele está repercutindo uma determinação de Deus. Se eu vou entrar na briga com o inimigo, eu preciso me preparar. Se eu olho para o inimigo é mais fortão que eu, é melhor eu pegar e fazer uma dieta balanceada para ficar no mesmo peso que ele, porque senão vai ser desigual o jogo, não vai? Então é preciso que a gente esteja revestido. Eu vou abrir um parênteses, depois a gente continua revestido. Ele falou a respeito de muda de roupa, né? Tem hora para levar duas roupas. E em várias situações da Bíblia, uma curiosidade disso que o pastor vai falar. Em várias situações da Bíblia, talvez os irmãos saibam, talvez não saibam disso, mas várias situações da Bíblia a gente vê que a roupa, os vestidos, né, as roupas que eles utilizavam, era dado como presente. Por quê? Vamos lembrar algumas situações que isso aconteceu. Aconteceu com Jacó, aconteceu com Né? Aconteceu com Geazi, Anamã. Anamã foi lá para ser curado e ele levou as mudas de roupa. Aconteceu com Sansão. Por quê? Porque era tão importante assim e era usado como presente, como um negócio, um presente de muito valor, as mudas de roupa. Eu acho que era mais para honraria, né? Honrava a pessoa quando presenteava com a muda de roupa, estava honrando a pessoa. Eu acredito eu. O que a Bíblia fala a respeito do povo que estava no deserto? Que a roupa não envelhecia. Quem assistiu o novela aqui dos 10 mandamentos? Eles não trocavam roupa todo dia. Eles iam crescendo uma coisa. Isso? Na Bíblia está falando a respeito disso, não fala? Aí, se nós vamos pensar, a roupa era um negócio extremamente importante. E por que então? A explicação é simples. Jesus, por exemplo, ele usava a mesma roupa, mas quando ele foi crucificado, a irmã dele fez uma roupa para ele sem costura, foi interíssima, ela teceu no tear interíssima a roupa que Jesus usou. E essa roupa depois, essa túnica que ele estava por cima, esse vestido que ele estava por cima, é uma coisa interessante. Os soldados repartiram, pegaram as vestes dele e repartiram, mas essa manta era pela mantida inteira. Eles sortearam entre eles esse vestido, essa roupa. Então a roupa ela tinha um significado, ela tinha uma importância muito grande pela carência de tecido para fazer a roupa. Porque olha o trabalho que dava para fazer uma roupa. Não é que nem agora que você tem roupa sintética, você tem roupa. Não. Era tosqueada, pitadinha nas ovelhas, ficava tudo sem cabelo, cortava os cabelinhos dela, né? Aí era enrolado naqueles negócio de ar, feito fio, tingido para fazer a roupa. Então a roupa, ela era uma coisa extremamente, além de ser cara, era uma coisa também difícil. Não era que nem nós assim, que eu uso essa roupa hoje, amanhã eu já mando para lavar. Não é assim. Então a dificuldade que eles tinham para ter uma muda de roupa, então você queria honrar uma pessoa, você dava uma roupa para ele. Por causa da dificuldade do valor. Por isso que fala lá que na
ele foi até o profeta, ele levou lá ouro, levou prata, e frisa muito bem que ele levou, acho que 10 mudas de roupa, 5 mudas de roupa, porque era uma coisa que tinha muito valor. E era uma coisa que você honrava a pessoa, que ele falou, você honrava a pessoa com aquele presente, porque era uma coisa que era difícil da pessoa, para a pessoa adquirir. Certo? Valeu, empresário? Porque você já pensou você tirar os fiozinhos, pegar fiozinho por fiozinho e emendar esses fiozinhos depois, não era que nem emendado com cola super bond, era tudo. Era um processo bem. Então, era um negócio bem difícil, né? E essa Tereza que veio na cadeira, fica no passezinho, vai esticando e faz uma corda que eu vou falar para você sentar no chão do carro. Vamos continuar aqui? Olha lá, aí ele vai falar assim, revestidos, pois. Aí ele colocou pois. Ele mudou de assunto de novo. O que ele está falando? Ele falou, primeira coisa que nós temos que ser revestidos, que a gente tem que procurar ser revestido com o Espírito Santo. Para quê? Para ter poder. Poder para quê? Para dar uns tapas no mão? Não. Para ter poder para lutar contra as investidas do nosso inimigo das nossas almas. Certo? Aí ele fala assim, como eleito, só para você ver, ele mudou de assunto totalmente. Ele falou que a gente tem que ser revestido porque nós somos eleitos de Deus, porque nós estamos ali na cadernetinha de Deus, porque nós estamos ali desde a fundação do mundo, ali, nós somos ali inscritos no livro da vida. Então ele quer que a gente se revista de poder para que a gente possa, que a gente é eleito, então para que a gente. Aí ele fala assim, santos e amados. Santos e amados. A busca. Então, a minha proximidade com Deus, a minha ligação sendo forte através de Jesus com Deus, eu vou conseguir o quê? Eu vou conseguir ser santo e amado de Deus. Jesus ele fala, sede santos como eu sou. Ele afirmou que a gente ser igual a ele. E depois ele vai falar aqui de entranhas de misericórdia, santos, quando vai falar eleitos, entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, amabilidade, ele fala, tudo isso são qualidades que o cristão deve ter. Alguns aqui, eu não estou entendendo. Depois ele vai falar assim, suportando-vos uns aos outros. Essa parte é uma parte difícil, não só na vida do cliente, mas na vida pessoal, porque é difícil. Às vezes a gente deixa a carne falar mais alta e infelizmente a gente às vezes acaba extrapolando em algumas coisas. Certo? Então a gente tem que às vezes suportar a fraqueza dos outros. É difícil, mas temos que aprender. Mas devagarzinho, você aprendendo a mistério. Nem que você tem que pegar a vassoura e dar umas vassouradas na cabeça do vassoura. Aí ele fala, perdoando-vos uns aos outros. Então ele fala a respeito do quê? De perdão. Então, uma coisa que é bastante interessante. Como que eu quero ter? Aí ele falou que é a respeito de misericórdia de Deus, eleito de Deus e que é cheio da misericórdia de Deus. Aí ele vem falar aqui para mim, perdoando uns aos outros. Então, como que eu quero que Deus tenha misericórdia de mim se eu não consigo perdoar os outros? Como que eu quero que Deus estenda a sua mão, que tenha misericórdia de mim se eu não tenho misericórdia com alguém, com meu irmão, se eu não tenho misericórdia com alguém? Então é difícil. Então o perdão é uma coisa que, de certa forma, ele trava o nosso relacionamento com Deus. Ele trava o nosso relacionamento com Deus. Por quê? Como que eu quero que Deus tenha misericórdia de mim se eu não tenho misericórdia de mim?
reconhecendo no outro a falha do outro e que eu preciso perdoar o outro. Aí ele vai mais além um pouquinho. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo nos perdoou, assim farei você também. Então nós devemos fazer também. Se Cristo teve misericórdia dos soldados que estavam ali para prender ele teve misericórdia dos soldados que estavam escarnecendo ele na cruz, e ele ainda falou a frase assim: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. É uma misericórdia dele, ali dos seus algozes, ali nos traz a informação de quê? Que nós estamos passando isso daquilo que ele passou, e nós às vezes não conseguimos perdoar uma coisa, às vezes, muito pequena. Então é necessário que, se eu quero ter misericórdia de Deus, que eu aprenda a perdoar. Mas Deus não vai ter misericórdia. Ele deixa bem claro isso, o apóstolo Paulo deixa bem claro isso. Certo? Depois no 14. E sobre tudo isto, revestidos de amor. Então o primeiro momento é falar para a gente revestir de poder, para quê? Para que a gente resista às investidas do inimigo. Para que a gente possa ter forças para suportar os outros, suportar os mais fracos e para perdoar. Porque a partir do momento que eu conseguir ser revestido desse poder, eu vou conseguir daí me revestir também do amor. Eu vou conseguir desenvolver o amor, eu vou conseguir daí a manifestação, o amor se manifesta em mim, o amor seja manifestado. Que a misericórdia de Deus chegue até mim. Então é isso que ele está falando aqui. Daí ele vai falar um pouquinho mais para frente aí, que é o vínculo da perfeição. Então se eu quero que a minha vida ela seja um pouquinho melhor, que a minha vida ela tenha um pouco mais de perfeição, eu preciso procurar o quê? A santidade. Eu preciso procurar o quê? Bom entendimento dos irmãos, eu perdoar, aí sim eu conseguir se atingir a misericórdia de Deus e ser um pouco mais perfeito. Daí nós vamos ver aqui no 15. E a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine vossos corações e sedes agradecidos. Então, uma outra coisa que ele vai falar bastante interessante, que ele vai falar para nós aqui. Ele vai falar que a paz de Deus. O que é a paz de Deus? Às vezes, em algumas traduções está escrito que é a paz de Cristo, né? Mas a paz de Cristo, ou a paz de Deus, no caso, por que ela vai? Por que ele vai falar que a paz ela vai, a paz é uma coisa interior, né? Como que a gente faz para conseguir a paz? Do que foi mencionado. A paz, mais alguma coisa? O que você acha, Elvis? Eu acho que para a gente adquirir a paz é conservar sempre o amor no coração. Eu acho que o amor é a chave principal para a gente ter paz na vida da gente. Certo. Mais alguma coisa? Quem mais acha mais alguma coisa? Carlos, o que você acha? Eu acho que o amor é uma coisa que a gente fica com a consciência dela, quando a gente age com ato de caridade por próximo, a gente não dependendo da situação que ocorrer, a gente vai ter uma paz, ela fala, nossa, na parte eu fiz um dos mandamentos que Jesus Cristo deixou para mim, eu consegui praticar, agora eu tenho paz. Eu acredito nisso. Diego, o que você acha? Que acredita como que a gente representa para a gente ter paz, para poder ter paz? Irmão,
Deus é duas coisas, não é? Duas coisas. Deus é duas coisas. O que Deus é? Amor e Justiça. Então não basta eu ter amor, mas eu preciso agir também com justiça. Andam juntos, as duas coisas andam juntas. Por isso que ele fala que Deus é amor, mas também ele é justiça. Então por isso que todas essas outras coisas que nós relacionamos aqui atrás, que nós falamos aqui atrás, que fortalece o nosso relacionamento, que fortalece o perdão, que fortalece o amor, tudo isso que nós falamos está certo, está dentro do contexto. Certo? Mas a gente precisa agir sempre com justiça. O que é se agir com justiça e com iniquidade? Iniquidade é fazer um negócio esperando ter algo redentor, alguma coisa assim. Está se vendendo aquilo ali. O que é justiça e equidade, Paulo? Equidade? Equidade. Ah, entendi. Equidade. Não, equidade. Equidade. A justiça, se agir com justiça não se algo estiver errado ali, por mais que seja ali alguma coisa ali próxima a você ali, fazer com que assim, passa a mão no gel assim, mas sim falar aquilo que é verdadeiro, que nem é Deus. Deus é justo, usando. Mas quando for para fazer a justiça dele, vai ser correto. Equidade. Justiça e equidade. Equidade. Irmão, eu tô na página tendo portão em casa. Então, justiça. Justiça. Todo mundo falou certo. Pode falar, Sr. Carlos. A equidade, no meu entender, é você fazer algo sem nenhum interesse, fazer algo que realmente seja para boa obra, ajudando as pessoas sem ter um interesse de ter algo em troca. Isso é equidade. Ser justo é você, independente do que você tá vendo, se é o errado, é agir com justiça, repreendendo se for o caso, mas também analisar para nunca injustiçar uma pessoa, né? Seria. Justiça e equidade. Justiça e igualdade. Então nós vamos. Deus é justo, ele julga com justiça e igualdade a todo mundo. Mas mesmo 2 dias depois ele vendeu o próprio irmão dele. Então se eu soubesse quando ele estava precisando, eu tinha dado direto. Tinha dado direto, puxava ele dele. Então, o que é? Por que então a questão da justiça e da equidade? Mãe, Se nós juntar tudo aquilo que foi dito a respeito, nós estamos falando dentro do contexto, está certinho. Aí o pastor só acrescentou a questão da igualdade. Certo? Por quê? Deus ele julga ele julga você, eu, pastor, você, funcionária, ou o João mesmo. Ele não julga o pastor de um jeito, você de outro jeito, e ele. Não. A palavra da vinha também se encaixa na questão Da vinha? Lembra para nós aí que você está falando? Aquela palavra sobre que um começa em um horário, o outro começa em outro horário, devido a Dos trabalhadores. dos trabalhadores, isso. Um foi chamado às 9 horas da manhã, outro foi chamado cedo, outro às 9 horas, outro meio-dia, outro às 3 horas da tarde, na hora de pagar, ficou igual para todo mundo. Isso. Justiça e equidade. Mas como equidade se para aquele começou a trabalhar 6 horas, trabalhou o dia inteiro e o outro trabalhou só 3 horas e nem ao mesmo tempo? Então está sendo não equidade, tá? Equidade porque o que trabalhou começou a trabalhar.
que ele não, que começou de manhã e precisou se preparar, ou seja, aprender o serviço para depois fazer o serviço e começar a vender. Ele trabalhou, teve experiência para Depois ele começar a produzir. Então, isso demonstra o quê? Às vezes, se nós vamos pegar num contexto separado e olhar de uma forma separada, pronto, mas peraí, que Deus justo que é esse? Que Deus, que verdade que ele está usando aqui dessa forma? Não. Nós temos que ler o contexto toda coisa, por quê? Porque ele fala a respeito, há uma explicação, tem uma explicação na palavra, mas se a gente pegar às vezes um versículo isolado, nós não vamos conseguir entender por que ele colocou dessa forma, por que ele citou esse exemplo. Certo? Depois vamos aqui, não, terminamos essa forma. Ficou alguma coisa a respeito desse termo que fala a respeito de união, a respeito de participação, a respeito de... Não? Eu queria só ler aqui uma coisa que Pode ler. está em 1 Timóteo, só para acrescentar aqui sobre o que o pastor falou, 1 Timóteo. no capítulo 2, Então um pouquinho para frente, né? verso 4. Só para Capítulo 2. verso 4. Verso Verso um pouquinho, 5. Carlos. Então um pouquinho para frente aí, tá? Quem quiser acompanhar, então um pouquinho para frente. Deixa bem específico a partir dos dois primeiros textos que lemos, dizendo: porque há só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Sobre ajuda. Olha, então lê de novo por nós, bem devagar. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Por que ele colocou Jesus Cristo homem? E por que ele não colocou Jesus Cristo Deus? Jesus Cristo Filho de Deus? Nossa, é interessante essa pergunta. Bastante bom. Porque ele foi o que veio cumprir, né? Uma das passagens de Filipenses lá fala que aniquilou-se a si mesmo, né? Tomando a forma de servo. Está chegando perto. Deixa eu ver aqui. Está esquentando, né? Agora é porque está quente, frio, quente. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Certo. Então, como que na forma divina ele ia representar os homens? Então ele se fez homem, certo? Para se representar como homem. Mediador entre nós e Deus, por quê? Como que um Deus seria mediador entre nós e Deus? Então, por isso que ele fez aqui Jesus Cristo, homem. Aquele que se fez igual a nós, para que ele pudesse nos representar junto a Deus. Para ser o nosso mediador com Deus. Ele fala lá naquela passagem lá, daquele pastor sobre a porta das ovelhas. Aquele que entrar por mim. Por ele. Deixa eu ver se eu acho. Então, aí quando você vai falar isso, eu vou falar. Então, quando ele fala se fez homem, o mediador, por que como que ele poderia ser sacrificado na sua forma divina? Não seria. Então, aí ele vai falar que ele se despiu de toda a sua glória para que ele se fizesse homem como nós, certo? Por quê? Vamos pensar da seguinte forma: Jesus Cristo precisaria nascer, ser gerado durante 9 meses, que nem nós, nascer de uma mulher, crescer, passar 30 anos da sua vida para depois começar seu ministério, para cumprir aquilo. Ele não podia ter vindo homem já adulto e cumprir. Mas aí seria diferente a situação. Então ele foi concebido sem pecado.
viveu sem pecado, porque a Bíblia não relata nenhum pecado de Jesus. Ele viveu sem pecado e morreu sem pecado. Morreu sem pecado. Se o batismo que o Batista fazia era para arrependimento dos pecados, para Jesus não valeu. Valeu porque Jesus veio para cumprir. Então aquilo era necessário que o Batista falou, não, mas eu que preciso ser batizado por você, não você por mim. Não, por hora é melhor que se cumpra, tá? O que os profetas escreveram, que foi colocado pelos profetas. Por quê? Ele não pulou nenhuma etapa. Ele foi gerado durante 9 meses, ele nasceu, ele foi criança, ele foi menino, ele foi jovem, ele foi adulto, e aí sim ele começou a cumprir com aquilo que havia sido determinado para ele. E se nós vamos ver, ele não pulou nenhuma etapa. Como Sansão, né? Sansão já pegou. Sansão pecou. E Sansão era um nazireu, era um separado por Deus. Separado por Deus. Vamos falar outro profeta aqui também, que também era nazireu e pecou. Porque a gente pensa quando fala profeta, a gente fala que era um homem santo, era um homem de Deus, mas que não pecava, né? Pecava. Nazireu? O outro que era nazireu. Sei lá, O que era o nazireu? separado. Desde o ventre, desde o ventre da mãe. Desde o ventre da mãe. Talvez. Ele não bebia nada de álcool, nem suco de uva ele tomava. Não cortava o cabelo. Certo? Não cortava o cabelo. Ele não tocava nada imundo. Se nós vamos pegar, Deuteronômio, que está a lei do eu acho que o Deuteronômio tem lá a lei lá que fala certinho a respeito de como que tem que. Então, um outro profeta também, que também foi consagrado a Deus desde o ventre da mãe e pecou. Eli não era nazireu? Hã? Eli? Ele era sacerdote. Sacerdote. Quem. Vamos ver. Nazireu. Samuel era nazireu. João Batista. Samuel, né? Samuel era nazireu. Mas como Samuel pecou por quê? Essa é uma pergunta que eu também não sei responder. Interessante, eu não sabia. Sansão era nazireu, pecou. E Samuel? Samuel foi repreendido por Deus por 2 vezes. Não. Uma das vezes foi por causa de Saul, né? Uma vez por causa de Saul. Uma vez. Por que você ainda tem dó dele assim? Eu já rejeitei ele. Por causa de Saul e outra vez. Por causa de quando ele foi ungir Davi, ele não acreditou. Olhou com os olhos Da carne. não com os olhos. Não com os olhos de Deus. São as duas. Ele olhou para São as duas vezes que ele foi repreendido por Deus. Deus falou, não, Deus não olha o homem como o homem é. Ele olha o coração. Está vendo? A gente consegue aprender alguma coisa, viu, Paulo, na sexta-feira? Não consegue. Aí vamos pensar, e João Batista? Ele cometeu alguma coisa que você agradou a Deus? Vamos pensar agora. Eu estou falando a respeito da nazireu, né? Eu acredito que ele se equivocou quando ele duvidou de Cristo e mandou os discípulos ir perguntar para ele se ele era aquele que... Ele teve dúvida. Ele teve dúvida, a dúvida dele. E há alguns teólogos que dizem que quando ele fala que era importante que ele cresça e eu diminua, ele também cometeu ali também, eu não vejo muita coisa, mas alguns teólogos falam que nesse momento também ele foi repreendido por Deus também. Então, por quê? Ele era um homem espiritual, ele era um homem separado.
Tanto é que Jesus falou para os discípulos deles o quê? Vai lá e fala o que você viu aqui. Não falou eu não sou. Vai lá e fala o que você viu. Então, se ele já estava sabendo de tudo aquilo que acontecia, ele sabia que somente o Messias poderia fazer aquilo, ele não tinha que ter dúvida. Ele tinha que Acreditar. Certo? Eu falei sobre isso, pastor, e talvez assim, não entender o que eu vi sobre isso aí. Ele estava preso nesse momento, quando ele enviou os discípulos, não tá? A Bíblia vai falar que ele estava preso. Ele já estava preso, né? Então, aí tem um detalhe, lá em Isaías, quando foi profetizado, que Jesus ele viria para trazer liberdade aos cativos. E eles, pela forma ali dele se encontrar preso ali, tendo feito ali a obra ali, preparado o caminho ali, até que Jesus disse, talvez ele não poderia ter assim, não que ele deixou de ser descrente ali, mas ali pelo fato ali ele pensou, eu fiz tudo isso e estou preso aqui, sendo que lá no livro está escrito que ele ia fazer liberdade aos cativos. Então, aí vamos pensar agora duas coisas. Por que o povo escolheu Barrabás e não Jesus? Barrabás, você sabe por que eles levam Barrabás? Revolucionário. É uma coisa relacionada a Deus, o nome dele. Certo? Eu preciso ver o termo certinho, mas é alguma coisa relacionada, como se fosse filho de Deus, mais ou menos assim. Né? O nome Barrabás. Certo? É o primeiro ponto. O que era Barrabás? Qual é a diferença de Barrabás e de Jesus? Barrabás era rico. Né? Barrabás tinha riqueza. Não. Não, ele era revolucionário. Era o revolucionário. Ele era revolucionário. Ele lutava contra os romanos. Ele lutava contra a opressão do governo romano. Ele lutava pela liberdade dos cativos, não dos cativos espirituais de Jesus. Ele não veio para libertar os cativos, a pessoa que estava preso fisicamente, mas ele veio para libertar os cativos que estavam presos espiritualmente. A quem? Boa pergunta, Elvis. Como que é, pastor? Jesus veio para libertar os cativos espiritualmente que estavam presos, como e a quem? Debaixo em Romanos 3, né? Todos estavam destituídos. Estavam debaixo ali do pecado ali, ocorrido lá no jardim. E ele veio para tirar ali das garras de Satanás ali, para que nós pudéssemos ali novamente ali E por que o povo estava nessa situação? Eles estavam presos a quem e por quê? Porque o sistema religioso da época estava criando pessoas religiosas e não crentes. Estavam criando, então o que eles impunham? A lei e o cumprimento da lei, certo? O cumprimento da lei, certo? E as pessoas ficavam presas. Por isso que ele fala, ele veio para libertar. Então, por isso que ninguém entendeu quando ele veio, e ele não foi mexer com o governo romano, ele não foi mexer com o governo opressor de Barrabás, não. Barrabás ele lutava para a libertação física. É como se fosse um movimento sem terra hoje. Ok? Filho do pai. Em aramaico quer dizer filho do pai. Obrigado. Eu acho também um ponto importante porque que João Batista ele se equivocou e ele pecou contra Deus no momento da dúvida, porque a palavra estava escrito que no passado, no Velho Testamento, estava argumentando que Deus enviaria o seu anjo para abrir caminho para o escolhido. Abrir caminho. Então são duas coisas. O que ele fez, o cumprimento do que ele tinha que fazer, terminou quando ele batizou Jesus.
Então ele, como um enviado de Deus, ele já devia estar ciente que o andar dele, a missão dele acabou naquele momento. Então se ele morresse naquele momento não seria nada para ele, entendeu? Mas ele se equivocou nisso daí, ele achou, falou, não, cumprido já, né? Isso. Então pode ser também uma explicação por que ele queria saber se a missão dele terminava ali também. Também poderia ser por isso. Carlos. Se nesse momento ele estava também questionando, Na dúvida se a missão dele. Se a minha missão então acaba aqui, certo? Então, por isso que eu falo para você, às vezes se a gente for ver vários entendimentos, várias coisas, aí fica aquela questão. Às vezes ele podia também estar como ele era conhecedor da palavra, ele sabia que a palavra, que ele vinha para abrir caminho, ele queria saber se a missão dele então já estava encerrada ali, se ele morresse ali, ele já teria cumprido já com a missão dele. Se a gente for olhar também no primeiro capítulo do Evangelho narrado por João lá, fala que João teve poder, ele clamou dizendo, esse era aquele a quem eu dizia, o que vem depois de mim e antes de mim, porque já foi primeiro do que eu. Testificou ali, deu testemunho ali que realmente ele era, né? Ele era. Então Então talvez ele só queria saber, tanto que a própria palavra relata que ele mandou os discípulos continuarem com Jesus. Porque eu acho que daí ele entendeu que a missão dele terminava ali naquele momento. Então é uma colocação bastante interessante nesse ponto aí. Porque daí nós vamos ver que o irmão de Pedro, por exemplo, era discípulo de Jesus, né? Acho que tinha mais dois, né? Que eram discípulos de Pedro, que eram discípulos de João. E Jesus continuou com ele, eles continuaram com Jesus. Então nós vemos assim, bastante assim, questionamentos em relação a isso, e às vezes muito pouca explicação. Certo? Muito pouca explicação. Mas a Bíblia ela vai mostrar para nós, né, o que é a realidade das coisas, como que é colocar as coisas dessa forma. Então, daí vamos continuar? Vamos lá. Pode falar. Pedro mesmo, por exemplo, quando ele estava preso lá, ele já tinha entendido que Jesus, tudo aquilo lá foi feito ali, e ele, quando ele se encontrava preso lá, ele estava dormindo, né? Então você vê que ele tinha uma certeza de que, né, ele poderia ali ser salvo ali por meio daquilo que Jesus dizia. E João Batista já ficou com essa dúvida aí, se a gente for olhar para esse lado aí também, né? Você está vendo? Então, vamos pensar então, foi uma boa colocação para a gente discutir. Vamos pensar então a questão de Pedro. Quando a gente olha para Pedro, até a gente ver a conversão de Pedro, a conversão real de Pedro, a gente vai ver que andou com Jesus 3 anos e não era convertido. Aí tem pessoas que vai ficar 50 anos na igreja e não vai se converter, mas vai achar que está salvo. Pedro não era desse jeito, eu estou andando com o mestre, eu já estou salvo. E nós vemos que, e quem que faz isso com as pessoas, irmão João? Quem que o senhor acha que faz isso com as pessoas? As pessoas achar que está salvo, A pessoa acha que só participar da igreja Então, isso é o que Jesus veio libertar eles no passado, o que está sendo posto hoje nos dias de hoje. A religião acima do cristianismo. Então, uma coisa bastante interessante. Nós vamos pegar, nós vamos ver que às vezes nós formando, estou falando pastor, estou falando infelizmente não é o meu caso, mas de alguns pastores, ou nós pastores, vamos falar então, nós pastores, às vezes nós formamos religiosos e não crentes. E por que nós formamos religiosos e nem crentes? Por causa do ensinamento, por causa da palavra. Certo? Então nós estamos dizendo o quê? O fariseu era esse aí. E Jesus Cristo veio para libertar as pessoas que estavam cativas sobre as
Por quê? Porque o tratamento foi a forma que foi ensinada, a forma que foi colocada. Às vezes o evangelho que a pessoa entende como sendo aquilo que é colocado, aquilo que deve ser feito, mas esquece do quê? Não consegue perdoar, não consegue amar, certo? Não consegue viver em harmonia com os irmãos, certo? Não tem misericórdia de ninguém. Então eu vou falar que eu estou caminhando para o céu agora. Vocês estão caminhando para o céu. Também tive. Preceitos humanos, assim, no caso. Preceito humanos, doutrina de homens. Eu falo sempre, gente, nossa, qualquer lugar nós vamos ter que ter regras. A igreja não, se não tiver regras, a igreja não vai conseguir funcionar. Nós não vamos conseguir ter um padrão para a gente cultuar a Deus. É necessário que tenha regras. Mas é importante que eu fale, isso daqui é uma coisa que não está escrito na Bíblia, meus irmãos. Não adianta eu querer mentir, principalmente hoje. Eu cito sempre como exemplo. Há 50 anos atrás, vamos assim, bem longe, 50 anos atrás, se o pastor chegasse e falasse na igreja, não tinha, era a rádio Deus agora já tinha naquela época, né? 50 anos atrás? Tinha não tinha TV. A rádio. Então, mas assim, quem ouvia programas, acho que programa evangélico na época era só da igreja de Deus agora. Há 50 anos atrás, ou 40 anos atrás, vamos falar 50 anos atrás. Então, vamos por. Se a pessoa não ouvisse o missionário Davi Miranda, na Deus Senhor, falando no rádio e tal, e pregando, ele não ia ficar sabendo de mais nada além daquilo que o pastor aqui chegava e falava na igreja. Então chegava aqui e falava, meus irmãos, é pecado comer maçã porque foi através de uma maçã que Adão e Eva pecaram. A Bíblia fala que foi uma maçã, não fala que foi uma maçã. Mas se o pastor chegasse e falasse isso na igreja, gente, ninguém comia maçã. Os produtores de maçã iam morrer de fome. Vocês estão entendendo o que o pastor está falando? Entendeu? Então, era assim, uma falta de informação, às vezes, e de falar assim, gente, é um pecado, explicar certinho. Mas às vezes também Expressão. Palavra expressada. A forma de expressão. Também não está certo. A forma de expressão, às vezes, que eles falavam, era assim. Mas por que ele falava desse jeito? Porque as pessoas eram doutrinadas dessa forma. O ministério hoje, por exemplo, ele pode chegar lá e falar para mim assim, pastor, você vai ter que falar isso. Algumas coisas eu tenho que acatar o que o ministério fala, eu vou ter que chegar aqui, mas eu não vou falar aqui que vamos por isso aqui é obrigatório. Eu vou falar, não, o ministério ele pede que seja dessa forma, mas não vou falar que está na Bíblia, porque todo mundo está mentindo. Aí você puxa no Google aqui alguma coisa a respeito, você vai pegar às vezes alguém que é da liderança da nossa igreja falando a respeito disso, falando totalmente o contrário do que o pastor aqui está falando. Então é necessário que a gente esclareça para as pessoas, gente, isso aqui não pode por causa disso, porque a igreja, a doutrina da igreja determina que seja desse jeito, certo? É uma questão de ordem, é uma questão de regra da igreja. Então é necessário que a gente deixe claro isso, que a gente deixe claro. Se você quer ficar na igreja, a regra da igreja é isso aqui. É o que eu falo sempre. Você quer entrar na Associação Atlética Raiense? Tem um estatuto lá. A nossa igreja tem um estatuto. O estatuto é um conjunto de regras. Lá é um conjunto de regras, aqui é um conjunto de regras. Lá está falando para você que se você entrar lá, você não pode usar determinado tipo de traje na piscina. Pode? Aqui também não podemos usar determinado tipo de traje. Mas não está na Bíblia, mas é regra do ministério. É regra do ministério. Lá é regra do clube. Então nós temos que começar a entender isso aí. E eu quero ficar aqui, eu me sinto bem nesse lugar, eu tenho que me adaptar ao quê? As regras do lugar. Até os eletrodomésticos você compra hoje, pastor, eletrônico.
para olhar sobre esse aspecto que ele falou. Então nós vamos pensar de Pedro, aí nós vamos pensar de João Batista e nós vamos pensar de Paulo. Certo? 3 situações. João Batista, Pedro e Paulo. Qual que é a diferença que nós vamos ver entre eles? Dessa questão da morte e da preparação para a morte. Olha, interessante isso ali. Eu tô prestando atenção no que estão falando, então quais seriam as diferenças ou quais seriam as semelhanças que a gente poderia captar nesses 3 personagens de diferença em relação. Eu acredito que é porque João Batista não foi falado, não foi dito para ele como ele ia morrer. Só a palavra só diz que ele ia abrir caminho para Cristo. Agora João e Paulo e Pedro, eles foram dito como que eles iam morrer. A verdade é que Paulo também foi, né, dito como ele ia morrer e na onde ele ia morrer. Então vamos colocar 2 coisas. Paulo, primeiro, vamos deixar João Batista de lado. O que Paulo e Pedro tiveram em comum na morte? Confiança? O que Paulo e Pedro tiveram em comum na morte deles? Eles não acreditaram ali. Não, vamos pensar assim. Vamos deixar que Pedro foi crucificado e Paulo foi morto de outra forma, né? Então vamos pensar só o que tinha de comum na morte dos dois. Acho que eles acreditavam que a missão deles tinha cumprido. Isso também. Tipo, eles acreditaram porque Paulo, ele entendeu que as prisões dele não veio porque ele quis, mas porque o Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, conduziu ele naquela situação. E Pedro, como o irmão disse ali também, ele sabia ali e também acreditar que Jesus Cristo poderia libertar ele ali. E Paulo também, porque as prisões dele contribuíram para o Evangelho, né? Então, creio eu que ele não acreditava em sorte, nem na provisão dos homens, mas A provisão de Deus. Ótimo. Então, aí vamos pegar esse pensamento aí e vamos falar qual que é a diferença dos dois em relação a João Batista, então. Vamos aprender mais uma coisa aqui, então. Os dois, Paulo e Pedro, foram mortos pela mão de quem? Os romanos. João Batista. Foi pela mão dos próprios judeus. Olha a diferença. Pedro, Paulo foram mortos pela mão dos romanos. João Batista por mão por Herodes A pedido João da... Batista pela mão de Herodes e Pedro e Paulo pela mão dos romanos. Esqueci agora o nome do imperador. E o outro pela mão de Pilatos. Né? Isso. esqueci o nome também que estudou. Você falou que tinha o nome dele. Mas, então a diferença é isso aí. Os dois foram mortos. Aí, por quê? Quais foram as diferenças então das mortes dos dois e a de João Batista? Né? Sabendo que João Batista foi morto por Herodes, que era judeu, era um governante judeu, certo? E os outros dois foram mortos pela mão de romanos. Quais são a diferença das mortes dos dois e a da morte de João Batista? Vamos pensar agora dessa forma. Hoje eu não consegui aprender várias coisas, viu? É mesmo.
apóstolo João foi o único que não foi morto. Ele foi preso, foi exilado. Tentaram matar ele, né? Tentaram até matar ele, mas depois desistir, depois de jogar ele lá. Fala-se a respeito de um caldeirão de óleo quente, mas parece que tem alguma coisa que na Bíblia não fala claramente que foi dessa forma, fala que foi uma tentativa de tentaram matar ele, e Deus ligou ele. Eles não tentaram mais. Aí ele morreu de velho, exilado, tudo, mas ele morreu de velho, foi o único. Os outros foram todos mortos pela mão do Senhor. Então vamos para a gente ganhar tempo. Ninguém tem nenhum convite? Ninguém tem nenhum convite? Por que os dois foram mortos pelos romanos e João Batista foi morto por Herodes, pelos judeus? Por que dois foram mortos pelos romanos? Por que Pedro e Paulo foi pelos romanos? Aí eu vou falar para vocês. Os dois foram por questões políticas. Questões políticas. Por quê? Eles não atacavam simplesmente os fariseus. Mas eles atacavam a repressão física e espiritual. Então, quando eles atacaram a opressão física, aí a briga foi política. A briga foi contra dali o governo romano. Eles começaram a ser oprimidos pelo governo romano. Eu acho que essa história sobre o nome dele. Certo? Encontra só na história, né, pastor? O quê? Do livro da CPAD que eu tenho lá. O quê? Como assim? O cristianismo do Império Romano lá que eu falei para você sobre os nomes. Isso, então. Mas aí, quando eles começaram, então a questão daí já passou numa questão espiritual, que era contra os fariseus, certo? Também não era o caso do João Batista. João Batista não foi por questão espiritual também, certo? De certa forma sim, mas o motivo principal, o cerne da coisa não foi espiritual, certo? Mas aí eles começaram a mexer com, aí o que se diz? Aí Barrabás começou a querer se aliar a eles, porque Barrabás viu que aquilo ali era viável, que aquele grupo era viável, e aí foi o que mais ainda prejudicou eles. Por quê? Porque os rebeldes começaram a reconhecer eles como alguém também que... Eu acho que Augusto Cury, o nome do imperador, não? Augusto Cury, né? O nome do imperador que Isso, fez a execução do... isso. Augusto, é isso mesmo. Aí a questão, então, falamos a questão deles. A questão de João Batista, por quê? A questão de João Batista foi uma coisa pessoal com a mulher de Herodes. Por quê? O que aconteceu? Ele não foi uma questão política com ele. Ele foi uma questão pessoal com a mulher. Ele trouxe à tona o pecado dela, aquilo que aconteceu. E ele falou, por quê? O que aconteceu? A história vai mostrar pra gente que ela era mulher do irmão. E ele foi lá e tomou a mulher do irmão. Então ele de certa forma ele afrontou pessoalmente. Então a briga dele era pessoal, então. O negócio dele foi uma questão. Porque naquela época ainda era, podia se ele tivesse morrido na irmã dele, né? Dela estar casada com o rei. É só se ele tivesse morrido na irmã dele. A lei era. Isso, poderia. Sem problema, mas não. Então, é aquela história lá que o profeta Natan foi lá no Davi, lá no eles tinham uma única ovelha, aí o cara foi lá e matou a ovelha. A única ovelha dele foi lá e tomou a ovelha dele. Então foi questão de uma técnica. Foi essa briga pessoal de João Batista em relação a ele, que isso não era agradável a Deus, por isso que o povo de Israel estava, por isso que o povo judeu estava sofrendo aquela, vamos supor, intervenção de Deus nesse sentido, aquela permissão de Deus que estivesse sendo subjugado ao governo romano, seria uma das causas seria isso aí. É que nem assim. O que nós vamos falar? Se o pastor ele tiver um pecado, toda a igreja vai perecer.
Porque Deus vai operar? Vai operar. Da mesma forma que Deus opera na tua casa, porque se você tiver pecado, não vai operar na tua casa, então também na igreja é a mesma forma. Então a igreja não vai crescer, a igreja não vai parar no tempo, certo? Faz isso, vamos se consertar, vamos morrer com o conserto. Agora, às vezes acontece algumas briguinhas internas, algumas coisas, algumas desavenças, normal, isso é próprio, certo? Isso é próprio que aconteça. Alguns escândalos também é justo, a Bíblia diz que é justo que os escândalos venham, mas é qual é, né? Mas é justo que se venha, é bíblico. Então, por isso que nós não devemos às vezes, nos deixar entristecer por causa disso. A gente fica triste. Eu fico bastante triste quando acontece alguma coisa. Mas a gente não devia se entristecer. Por quê? Porque é um cumprimento do que está escrito na palavra de Deus. É uma coisa que Deus já alertou para isso acontecer e a forma que a gente devia proceder, nós acabamos de ver. Posso fazer uma pergunta? Pode. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação,